Ah, já começou? Fala, galera! Mais um devocional na área. Dessa vez, nós vamos falar sobre servo. Vem! Hoje, nós vamos falar a respeito de servo. Nós vamos falar de uma pessoa que antes de conhecer a Deus, antes de ouvir a voz de Deus, se colocou na posição de servo. Estou falando de Samuel. 1 Samuel 3, do 1 ao 10, diz assim: O menino Samuel servia ao Eterno sob a orientação de Eli. Naquele tempo, raramente se via ou ouvia alguma revelação do Eterno. Certa noite, ele já estava dormindo. Sua vista já estava fraca, ele não enxergava direito. Bem antes de amanhecer, quando a lâmpada do santuário ainda estava acesa, Samuel dormia no santuário do Eterno, no qual estava a arca de Deus. Naquela noite, o Eterno chamou: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: Pois não, estou aqui. E foi até onde Eli estava, dizendo: Eu ouvi o Senhor me chamar, estou aqui. Ele disse: Não chamei você, volte para a cama. Samuel voltou. O Eterno chamou novamente: Samuel, Samuel. Samuel levantou-se e foi de novo falar com Eli: Eu ouvi o Senhor me chamar, estou aqui. Outra vez Eli disse: Filho, não chamei você, volte para a cama. Isso aconteceu antes que Samuel conhecesse ao Eterno. Foi antes de o Eterno se revelar a ele pessoalmente. O Eterno o chamou pela terceira vez: Samuel. Mais uma vez, Samuel se levantou, foi até onde Eli estava e disse: Pois não, ouvi o Senhor me chamar, estou aqui. Então Eli percebeu que o Eterno estava chamando o menino. O sacerdote disse ao Samuel: Volte para a cama. Se você ouvir a voz outra vez, diga: Fala, Deus, teu servo está pronto para ouvir. Samuel voltou para a cama. O Eterno veio, ficou do lado dele como nas outras vezes e o chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Fala, Deus, teu servo está pronto para ouvir. Aqui nós vemos que Samuel não conhecia a Deus, ele não sabia nada a respeito de Deus, mas mesmo assim, quando ele viu a orientação de Eli, ele estava pronto para servir a Deus. Samuel não sabia de muita coisa sobre Deus, ele não sabia praticamente nada. E nós percebemos que ali Samuel ele dormia num lugar onde estava a arca de Deus, onde estava a presença de Deus. E aí, onde é que você está dormindo? Você está dormindo onde Deus ele está pronto para te chamar? Ou você está dormindo que você não consegue ouvi-lo? Ser servo de Deus não é apenas servi-lo, mas também é mostrar para as pessoas quem ele é. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram os jovens que fizeram com que Deus fosse conhecido na Babilônia. Eles se negaram, eles bateram o pé e afirmaram: Eu não vou me dobrar diante da estátua de ouro. E ali eles foram jogados na fornalha, 7 vezes aquecida. Depois, quando eles saíram da fornalha, a Bíblia diz que nem sentia cheiro de fumaça neles. E através disso, Deus foi conhecido na Babilônia. Através da servidão de Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus foi honrado naquele lugar. E ali, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, disse assim para eles: Que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Ou seja, se você serve a Deus direito, Deus ele vai confiar em você. Se você serve a Deus direito, Deus vai te livrar em todos os momentos. Hoje, eu quero te convidar a você participar dessa geração, a fazer parte dessa geração, uma geração que serve a Deus por amor. Quem não serve a Deus por amor está virando escravo do diabo e tudo que você faz se torna uma abominação. Ou seja, tudo aquilo que você pensa em fazer, tudo aquilo que você faz para Deus se torna uma abominação diante dele. Não é porque você está na igreja ou algum ministério que você é um servo bom e fiel. Em 2010, foi o ano que eu me converti, né? Aleluia. Foi o ano que eu me converti, o ano que eu conheci a Deus. E naquele ano, acho que foi um ano ou menos, eu entrei no ministério de dança da igreja. Igreja abençoada, muito top. E o ministério de dança eu amava fazer parte. O que acontece? Eu via que algumas meninas elas não correspondiam àquilo que elas dançavam. Eu via que uma falava mal da outra, existia acepção de pessoas. Então, assim, a vida delas não correspondia àquilo que elas dançavam. E eu ficava, o que
que tá acontecendo? E eu fui vendo, os anos foram se passando e hoje eu não vejo elas lá. Uma se desviou, a outra... Não, todas, né, praticamente se desviaram. E assim, elas se desviaram do caminho do Senhor e nunca mais pisaram na igreja. Então, assim, o destino delas foram realmente depravados. Aquilo que elas serviam, gostavam de servir, se tornou uma abominação diante de Deus. Na última vez que eu fui lá, faz muitos anos atrás, na última vez que eu fui lá, eu fui pra casa do meu pai, fui visitar, né, a igreja, eu via uma delas caindo na unção. Ela tava dançando, ela caía na unção e tal. Gente, diante de Deus, meses depois, aquela menina não era a mesma. Entendeu? Satanás, ela pegou o chamado dela, pegou o ministério dela, se transformou em lixo. Então, né, isso não é muito agradável. Todo mundo quer ter talentos que o Senhor dá, mas é muito raro ver pessoas que permanecem com o talento que Deus dá. Quando você for servir, por favor, não queira ser visto. E se você for visto, é porque Deus quer mostrar você. Então, dá glória a Deus, dá uma aleluia. Porque às vezes nós estamos servindo na casa de Deus, mas a gente quer ser visto, a gente quer estar no lugar de destaque. Não, queira ser visto pelo Senhor, queira ser visto por Deus. Isso que você deve fazer. Eu estava montando essa palavra, ai meu Deus. Deus, ele me dava alguns tipos de servos que nós não devemos ser. Amém, igreja? Dá um glória. Nós não devemos ser o servo freio. Como assim o servo freio? Quer parar de fazer as coisas do nada. Do nada quer parar de fazer as coisas. Você entrou em algum ministério, já quer sair porque não achou muito legal. Achou legal o outro lá. Aí, de repente, você quer sair porque você não se sentiu satisfeito. Talvez você não se adaptou. Cuidado. 2. O servo alecrim dourado. O alecrim dourado de Jesus nasceu sozinho. Não precisa de ninguém dentro do seu coraçãozinho. What? Eita, orgulho, né? Orgulhoso. Tudo posso, pois eu me fortaleço. Cuidado com isso. Não precisa de ninguém para fazer absolutamente nada. Depois tá reclamando que faz tudo sozinho. Ai, tudo eu. 3. Servo faxina. Quer passar o rodo em todo mundo. Quer puxar tapete. Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Quer mostrar no lugar. Quer estar no lugar das pessoas. Cuidado com isso, é inveja. Deus não se agrada disso. A Bíblia diz que a inveja é como se fosse um câncer na alma. 4. O servo invisível. Cadê quando precisa dele? Nunca nem vi. Nunca tá lá para servir. 5. Servo refrigerante. Quando é sacudido pela liderança ou quando é confrontado pelo próprio Deus, já vira aquele espírito de vera-verão. Peraí. Quando você é sacudido, você entra em erupção. Você fica com raiva, você fica muitas vezes indignado. Isso não provém do Senhor. Quando Deus nos chamou para fazer coisas maiores, gente, ser servo é coisa maior. Porque você vai servir outra pessoa, você vai servir o próprio Deus, né? Servir a Deus é um privilégio. Faça tudo por amor, com alegria, com prazer de estar servindo a casa dele. Lá em João 2,17 diz assim: então os discípulos dele lembraram da palavra das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Então, o amor que você sente de servir a Deus na casa dele, que você sente em servir na célula, em servir no seu ministério, possa queimar dentro de você realmente como um fogo. Deus, ele conhece como você tem trabalhado, ele sabe como você tem servido. O Senhor, ele é o seu padrão. Deus é o seu padrão de fazer as coisas. Jesus, ele amava servir os outros. Jesus, ele lavava os pés dos discípulos. Então, e você? Tem lavado os pés das pessoas? Não é se lavar o pé, passar sabonete, não. Você lavar os pés é você honrar aquelas pessoas. É você servir aquelas pessoas em qualquer momento. Isso é lavar os pés. Lá em Hebreus 6:10 diz assim: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los.
Ou seja, Deus, ele vê o seu esforço. Deus, ele vê o seu trabalho. Deus, ele vê lá, você ralando, você suando o tempo todo. Porque você ama servir ao Senhor. Eu creio nisso, né? Em nome de Jesus. Aleluia. Só para finalizar, servir é algo bom. Sirva a Deus de todo o seu coração. Sirva a Deus com toda a alegria do seu ser. Faça as coisas de Deus, mas é para Ele ver, não para as pessoas verem. Amém? Então eu quero convidar a você a fazer parte realmente dessa geração que ama servir ao Senhor. Todos os dias, quando eu vou orar, eu tenho a mania de orar olhando para o céu. E eu tenho essa mania de fazer, que é agradecer a Deus e falar: Deus, eu amo te servir. Não importa o lugar, que você possa fazer isso também. Ama servir ao Senhor, não importa o lugar. Não importa o lugar, não importa a situação, não importa o ministério, não importe. Mas sirva a Deus com alegria. Então, desde já peço que você deixe o seu like, comenta, curta, compartilha com os amigos. E não fique de fora porque tá chegando mais, hein? Um beijo e tchau, tchau!